Olá, tudo bem? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre os crentes de Bereia, onde Paulo passou nesta cidade chamada Bereia, onde ele pregou ali e falou com as pessoas, e as pessoas elas tinham interesse em procurar a palavra do Senhor para saber se o que Paulo estava falando realmente era verdade e estava na palavra do Senhor. Isso foi uma experiência que ele teve muito gostosa. E depois, Paulo, ele foi para uma cidade chamada Troade. Ali, ele começou a pregar a palavra do Senhor. Mas aconteceu um ato muito importante naquela cidade. No primeiro dia da semana, lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, fala da seguinte maneira, que ele começou a pregar no primeiro dia da semana. E ele começou a pregar a palavra do Senhor e falar do Senhor Jesus. Mas ali eles estavam em um salão muito grande, onde havia uma janela também muito grande, porque as lamparinas, elas soltavam certos tipos de fumaça que poderia contagiar o nariz das pessoas. Então, havia um menino, um moço, chamado Eutico. Esse menino sentou justamente pertinho ali da janela. E Paulo, como viu que o salão estava lotado, ele começou a ensinar e louvava, engrandecia o nome do Senhor, e o tempo foi passando e as horas foi indo para frente e começou a ficar tarde. E Paulo não percebeu tanto tempo que ele estava pregando. E aquele moço, o que aconteceu? Ele começou a sentir sono. O sono dele acabou sendo tão profundo que vocês não imaginam o que aconteceu com aquele moço. Ele caiu da janela. Aquele moço acabou caindo do terceiro andar daquele salão. Ali foi para o chão. E quando as pessoas viram aquilo, todas foram ali naquele chão para ver o que tinha acontecido com aquele menino. E claro, Paulo, naquele momento, parou de falar da palavra do Senhor Jesus. E todos ali, quando viram que o menino estava morto, Paulo, ali naquele momento, desceu, foi lá no terraço, olhou e falou para aquelas pessoas: não tenham medo, não fiquem atemorizados. O menino está vivo. E sabe o que ele fez? Ele abraçou aquele menino. E aí ele pegou, depois que ele abraçou aquele menino, Paulo se levantou e foi ao terceiro andar, aonde ele estava pregando a palavra do Senhor. E foi ali, partiu o pão e comeram. Quando as pessoas viram que aquele moço estava vivo, que ele tinha ressuscitado, pegaram aquele moço, levaram para a casa do moço e falaram para aquelas pessoas, para os seus familiares, o que tinha acontecido com aquele moço. Foi maravilhoso a experiência que Paulo teve. Ele ressuscitou uma pessoa. E o que nós tiramos de aprendizagem para a nossa vida? Que nós precisamos sempre estar no melhor lugar. Quando nós vamos para a igreja, nós precisamos estar sempre no melhor lugar, onde a gente possa ouvir a palavra do Senhor sem distrações,
porque aquele moço estava na janela aonde havia distrações, aonde ali ele podia olhar para fora e ver pessoas passando, às vezes pessoas conhecidas, e ele acabou não prestando atenção em tudo aquilo que Paulo falava. Por quê? Porque havia algo para ele se distrair. E aquilo foi fazendo com que ele ficasse com sono, cansado. Se ele estivesse mais próximo de Paulo, se ele estivesse mais perto de Paulo, ele acompanharia melhor, e eu tenho certeza que esse menino não teria sono. É isso que nós temos que fazer quando vamos para a casa do Senhor. Nós temos que sentar no melhor lugar para poder ouvir a palavra do Senhor e prestar atenção em tudo que o Senhor tem para nos dizer naquele dia. Se nós sentarmos sempre lá no fundo da igreja, pode fazer essa experiência. Você vai tenha certeza que você vai se distrair. Sempre com alguma criança, ou com alguém se levantando, ou com alguém mexendo no telefone, mexendo no celular, às vezes também não prestando atenção na palavra do Senhor. E isso faz com que a gente tenha uma morte espiritual. Porque aí, cadê o avivamento? Como que a palavra do Senhor vai mudar a nossa vida, o nosso coração, se nós não sentarmos no melhor lugar? Nós não vamos conseguir entender o que o Senhor tem para nós. O Senhor é o dono da festa. Nós temos que estar junto com Ele, ali para saber e poder usufruir de tudo que Ele tem para nos dar. Então essa passagem que Paulo passou por momento tão ali difícil, onde ele teve que parar a pregação dele para poder ressuscitar aquele menino, fez com que aquelas pessoas pudessem entender aonde realmente elas tinham que estar, no melhor lugar, mais perto de ouvir a palavra do Senhor. Então, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por fazer nós entendermos, Senhor, que precisamos sempre estar no melhor lugar, Senhor, no lugar onde a gente possa entender da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de poder ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula.